não faz, e aí essa Assembleia começa a se dividir, criam-se aí, então, duas Assembleias Legislativas. Uma presidida pelo presidente Salvador Corrêa e outra presidida pela minoria, que era o, que eu falei ainda há pouco, o Antônio Pires da Fonseca. Ficaram duas assembleias no Maranhão, uma funcionando na Câmara Municipal de São Luís, e a outra não tinha se reunir, também pediu asilo no 24BC. Passou a se reunir no 24BC lá, mas era minoritária. Então, fazia uma Constituinte, fazia uma outra Constituição. Aí, tal, vai para frente, isso já demorava mais de um ano e não se saía dessa situação, né? E já estava envolvido aí o Poder Judiciário também, porque aí o Poder Judiciário também, como gosta de se dividir, já tinha um lado que era favorável a uma facção e já tinha um outro lado do Poder Judiciário também do outro lado. Então, um dava uma liminar para o outro desmanchava, dava um mandado de segurança para cá. Então, ficou uma celeuma, um caos total, o Maranhão com 2 governadores, o Maranhão com 2 presidentes de Assembleia e o Maranhão com 2 presidentes de Tribunal de Justiça. Olha a situação como estava. Então, estagnou, parou. Prejuízo total aqui no Estado. Foi preciso o quê? Que Vargas interviesse no Maranhão de novo. Tivemos que apelar de novo às forças produtivas, à Associação Comercial, resolve de novo, pedir socorro a Vargas. Ou faça uma intervenção, ou então nós temos frito, isso aqui não vai para trás, porque isso não vai sair daqui. Há 1 ano e tanto, e a Constituição do Maranhão ainda não havia sido promulgada. Aí Vargas nomeia um general do Exército para cá, que vem, assume o poder, restabelece a paz, tira todo mundo do poder, aqui ele sai, o outro presidente sai todo mundo, né, faz-se tudo de novo, e a Constituição, afinal, é promulgada, e nessa promulgação é dito que o Maranhão tem que eleger agora o interventor não será mais o interventor nomeado por Vargas, mas um interventor eleito indiretamente pela Assembleia. E a Assembleia elege quem para ser o governador do Maranhão. Não era interventor ainda, era governador do Maranhão naquela época. A Assembleia elege, então, governador do Maranhão, um cidadão também chamado Paulo Martins de Souza Ramos. Que logo em seguida, Getúlio, astucioso como era, se prevaleceu de que o país estava sendo dividido entre comunistas e integralistas que queriam um governo para ele. Getúlio dá um golpe de Estado e instala no país o famoso Estado Novo, que é uma ditadura que dura daí de 37 até 45. E ele transforma Paulo Ramos de governador em interventor. Aí Paulo Ramos fica com todo o poder que ele tinha nas mãos. Dissolve a Assembleia, não tem mais Assembleia. No lugar da Assembleia, ele cria um conselho administrativo constituído de 3 figuras. Essas 3 figuras é que funcionam como se fosse o poder legislativo. Ele faz as coisas e dá para esse conselho administrativo fazer a revisão, dar parecer, ver se está tudo certo, e era assim que era aprovado as coisas que aconteciam no Maranhão. Mas Paulo Ramos, com todo o poder ditatorial que tinha, com toda a autocracia que ele era portador, não era que ele tivesse essa índole, mas é que o poder lhe dava. Estão dizendo que eu tenho 5 minutos, eu não... Tá bom, vou acabar. Então, Paulo Ramos fica no governo, e esse governo a ditadura acaba em 45, Getúlio é expulso do poder, dá-se um golpe de novo, os mesmos militares que o colocaram no poder dão um golpe nele, ele sai, e ele convoca, e aí é então convocada uma nova Constituição para o Brasil, elege-se os novos deputados constituintes, que vão eleger os deputados constituintes federais, e depois de eleitos, eles promulgam a Constituição de 46, e já determinam que seja eleita a nova convocação para a Constituinte Estadual, que se organiza aí em 47, e aí que faz a nova Constituição 47, que talvez tenha sido a melhor Constituição do Maranhão, a mais democrática possível. Essa Constituição, ela demora de 47, vai até os anos 67, mais ou menos, porque a Revolução ainda deixa ela um pouco, né? E essa Revolução, nesse período, foi o período do viturinismo no Maranhão.
eu gostaria de falar um pouco, mas não vai dar. Eu já recebi aqui um ultimato e eu tenho que parar. Mas foi o período em que essa Assembleia Legislativa do Maranhão mais funcionou. Mas funcionou pelas disputas que tinham aqui dentro. Aqui faziam coisas do arco da... Esse Alexandre Costa, só vou falar nisso. Esse Alexandre Costa, ele, uma época, fizeram uma emenda nessa Constituição que dava poderes ao vice-governador de presidir a Assembleia. Então, o vice-governador, Alexandre Costa, era o vice-governador de Matos Carvalho, que custou assumir também, foi uma luta para assumir, e ele assume e rompe com o Vitorino, rompe com o viturinismo. Então, o Vitorino não queria ter um presidente da Assembleia que fosse contra o governo, porque o Alexandre já estava inimigo já do viturinismo, do grupo que estava no poder, do grupo que ele elegeu, e ele, então, atrapalhava tudo. Projeto nenhum do governo passava aqui. E o Alexandre botava para quebrar, corajoso, impetuoso como ele era, fizeram tudo para tirá-lo, trouxeram uma outra emenda para aprovar essa emenda, para tirá-lo do poder, não conseguiram, fecharam a Assembleia aqui para ele não entrar. Ele, quando chegou aqui, viu a Assembleia fechada e disseram que a Assembleia, que a reunião seria lá na Biblioteca Pública. Quando a turma do governo chegou lá, ele já estava sentado no poder. Ele era terrível. Teve também um lance de Eurico Ribeiro, que Eurico Ribeiro era o governador, e o Matos Carvalho ainda não podia assumir o Estado, então quem ficou no governo era um presidente da Assembleia, e Eurico tinha 28 anos, e foi ser o presidente da Assembleia. E teve um lance bem interessante, presidente, que eu vou rapidamente dizer, é que o mandato do Eurico, o mandato do presidente da Assembleia, porque quem estava no governo do Estado era o presidente da Assembleia. Então, terminava o mandato do presidente da Assembleia. Ele teria que ser eleito outro presidente para ficar no governo, porque o tribunal ainda não tinha resolvido o problema do Matos Carvalho. E o que faz? E estava pau a pau aqui na Assembleia, governo e oposição, pau a pau. Estava dependendo de um voto. O que o Eurico... Olha a astúcia do pessoal do Vitorino. Rapaz, naquela época só tinha craque. Tinha que tirar de chapéu para aquele pessoal. Como eles sabiam fazer esses maquiavelismos. Aí chega o Eurico e diz assim, Eurico, sai daqui, pega um carro, vai na Assembleia, diz que tu deixaste alguém aqui no governo e tu assumiste o teu mandato e tu vai votar. E ele votou. Amarra, porrada aqui dentro cantando, mas ele votou e fez a maioria ganhar para que ele voltasse de novo a ser o governador. Aí o Manduca Borges perguntou, mas deputado, o senhor está aqui como se eu renunciou? Ele disse, não, eu deixei o doutor Alfredo Alivo no meu lugar. Mas é por aí. Bom, aí a Constituição de 47 foi essa também, mas foi uma Constituição que teve muita confusão aqui, né? E ela foi muito boa. Depois da de 47, nós tivemos uma outra que não foi uma Constituição, foi um aborto, que foi a de 67, que todas as Constituições no Brasil são feitas no seguinte, que são regimes autoritários, em que se convoca a Constituinte para dar uma democracia. A de 67 foi ao contrário, nós tínhamos a Constituição Democrática, convoca-se a Assembleia extraordinariamente, o governador Sarney convocou, para que se faça uma Constituição autoritária, ditatorial. Primeira vez. Todas as outras eram autoritárias e se transformaram em democráticas. Essa era democrática, se transformou em autoritária. Quer dizer, essa de 67 tinha que, não podia... apreciar aqueles atos, era toda dentro daqueles adicionais, que a Assembleia cumprisse aqueles adicionais que o regime militar tinha feito e que eram intocáveis, que nem o Legislativo e nem o Poder Judiciário podiam apreciá-los. Então, foi para isso que serviu se diz Constituição de 67, mas é como o meu confrade Nilson Coutinho diz, é uma Constituição ilegítima, ilegal, né, da barbárie, não tem nada de Constituição, por isso que muita gente não considera, mas, de qualquer forma, ela está embutida nisso. E, por último, a Constituição de 89, da qual estão os nossos representantes ainda aqui, que eles podem muito bem falar mais que eu, o Carlos Guterres, se não me engano, vai falar, e foi uma Constituição, essa sim, foi uma Constituição legítima, embora os deputados não tenham sido eleitos com a finalidade de serem constituintes. Eles foram chamados para fazer a Constituição através de uma convocação extraordinária. Está certo isso? Vocês estão aí? Eles não foram eleitos como constituintes. Foram eleitos como deputados ordinários, realmente. Aí que veio uma convocação extraordinária para que serviço. Mas foi uma Constituição boa, porque ela se dividiu em comissões temáticas, e essas comissões temáticas ouviam os reclamos, as reivindicações, as propostas, as sugestões das forças vivas do Estado, e depois encaminhava para a comissão temática, não era, Mário Carneiro tinha uma
participação também muito. A comissão temática é quem realmente filtrava tudo para que fizesse o projeto da Constituição, que foi promulgado em 28 de julho de 1889. E eu peço perdão aos meus amigos que me ouviram, né, até agora, a minha paciência. Presidente, pela sua tolerância, eu não esperava tanto, mas essa questão da história do Maranhão, quando a gente começa a falar, é tão interessante, que se vocês quisessem aqui, eu passava um dia conversando com vocês aqui sobre ela, vocês iam se encantar. Eu já até me oferecia, mas vocês não me convidam? Vocês só querem ouvir a secretária de Estado, não sei o quê, não querem saber sobre a história do Maranhão. Quando eu fiz um livro aqui, deputado Manuel Ribeiro da Lê, esse livro, todo deputado deveria ler esse livro. Não é porque tenha sido feito por mim, não. É o vitorinismo. Você, para saber a história do Maranhão, tem que ler aquele livro, porque tem tudo ali. O Manuel Ribeiro, eu me lembro que ele comprou 50 e deu para todos os deputados. Se o deputado Arnaldo Melo quiser, se ele quiser mandar republicar esse livro, eu aceito de bom grado. Mas, meus senhores, eu agradeço mais uma vez, presidente Arnaldo Melo, eu só queria dizer que o senhor me deu um grande presente. Hoje é meu dia de aniversário. Muito obrigado. Viu?